como dar aulas criativas e transformadoras sobre a Bíblia. Eu quero que você abra o coração, porque nós vamos fundo nisso nesta noite. Eu estou muito feliz porque eu estou compartilhando com você aquilo que eu venho recolhendo ao longo de mais de 40 anos lidando com escola dominical. Quem acompanha de alguma forma aí a minha trajetória sabe disso. Minha vida inteira é falando sobre a Bíblia, né? Eu tive a oportunidade de escrever alguns livros, escrevi, talvez você conheça, ó, escrevi esse livro aqui, Socorro, sou professor da escola dominical, esse livro já tem mais de 20 edições. Depois escrevi esse aqui, ó, Vencendo os Inimigos da Escola Dominical, um outro livro também sobre o assunto. Escrevi também esse aqui, ó, A Nova Escola Dominical de sempre interagindo com o povo de Deus sobre a escola dominical, porque eu acredito na escola dominical, eu acredito no ensino da Bíblia, quer ele aconteça numa classe, quer num pequeno grupo, quer numa célula, quer numa visita, quer, quem sabe, no hospital, quem sabe num ambiente comercial, não importa. Onde você criar um ambiente favorável ao ensino, ali você poderá aplicar tudo o que vamos ensinar aqui nesse workshop. Deixa eu compartilhar uma coisa com você. Como é que começou a minha história nessa coisa de ensinar a Bíblia, não é? Eu era adolescente, recém-convertido, tinha 1 ou 2 anos de convertido, e estava integrado na igreja, participando de tudo, e um dia alguém falou assim, olha, nós precisamos de uma pessoa para ensinar na classe de juniores. E eu falei, tudo bem, eu não sei o que fazer, mas se eu for orientado, então eu fui eleito professor de juniores. Eu tinha aí talvez 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade, e fui ser professor de juniores. Eu perguntei assim para a irmã que estava liderando lá, o que eu tenho que fazer para ser professor de juniores? E ela falou comigo assim, olha, o importante é você não deixar ninguém sair da sala de aula. Tem que prender lá. Que misericórdia. Agora eu tenho que segurar a garotada aqui. Eu tive que entrar na sala, colocar uma cadeira na porta, e foi assim que eu fui literalmente jogado dentro de uma classe para ensinar, sem nenhuma noção do que tinha que fazer. Eu estava perdido. Eu não sabia como começar, eu não sabia nada, como planejar uma aula, eu estava completamente perdido. E quando acabou aquele tempo ali com os juniores, eu disse: eu não posso fazer isso, não tenho condição de fazer isso. E aí começou uma luta de minha parte para aprender esse negócio de ensinar. E eu fui aprendendo, eu fui bebendo, eu fui sorvendo tudo que me vinha para aprender a ensinar a palavra de Deus. Eu tive frustrações, porque não tinha metodologia, tive frustrações, quebrei a cara porque não tinha conteúdo, e cada vez que eu quebrava a cara, que eu tropeçava, que eu me frustrava, eu me lançava ao estudo, à pesquisa, a perguntar às pessoas para aprender a fazer melhor. Sabe? Ao longo dos anos eu fui aprendendo. E eu fui me apaixonando. E quando eu escrevi esse livro, Socorro, sou professor da escola dominical, foi para responder essa angústia. Eu quis oferecer um material que o professor pudesse se guiar para ser um bom professor de Bíblia em qualquer ambiente. Então, tudo isso que eu tenho recolhido, eu quero compartilhar com você. Eu não sei como tem sido a sua luta, mas eu sei que nós poderemos crescer muito nessa noite. Primeira parte do nosso workshop, o conteúdo propriamente dito, o primeiro módulo, se podemos chamar assim, dessa grande aula desta noite, tem como título Estudando a Bíblia de forma eficiente. Eu estou falando com você. Eu quero ajudar você a ser um estudioso da Bíblia, a ser um estudante da Bíblia. Você precisa, eu preciso, nós precisamos estudar a Bíblia de forma eficiente. E eu quero dizer para você que todo professor precisa ser um estudante. Todo professor precisa ser um estudante da Bíblia. Se eu me proponho a ensinar a Bíblia, eu não posso deixar de ser um estudante precioso das Escrituras. Eu coloquei uma frase aí minha: estudar é diferente de ler. Estudar não é igual a ler. Então, veja se faz sentido para você essa frase. Para eu saber o que a Bíblia diz, basta eu ler. Mas, para eu entender
o que a Bíblia quer dizer, eu preciso estudar. Eu vou repetir para você agora isso aí, tá? Para eu saber o que a Bíblia diz, basta eu ler. Mas para eu entender o que a Bíblia quer dizer, eu preciso estudar. Estudar e ler não são a mesma coisa, né? Às vezes a criança está estudando lá para uma prova e o pai pergunta: já estudou? Já estudei, já li 5 vezes. Não, ler é uma coisa, estudar é outra coisa. E é sobre você, como estudante da Bíblia, que eu quero falar nesta noite, porque é o primeiro passo para uma aula transformadora e criativa. O professor ser um estudante voraz da palavra de Deus. Como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Então, você vai acompanhando comigo aí, tomando nota, não é isso? Você é um estudante. E a primeira coisa que eu queria compartilhar é a seguinte: para você estudar a Bíblia, você precisa definir um método. Então, guarde isso no coração. Eu nunca vou ser um estudante eficiente da Bíblia se eu não tiver um método para estudar a Bíblia. O que é isso aí, pastor Léo? O que significa isso? Se eu ficar cada vez estudando a Bíblia de um jeito diferente, eu nunca vou crescer como estudante da palavra de Deus. Mas se eu entendo quais são os principais métodos e eu sigo esses métodos, cada vez que eu for estudar a Bíblia, eu vou usar de maneira consistente um método. Então, por exemplo, eu posso usar como método o estudo de um livro da Bíblia. Então, como a Bíblia tem 66 livros, eu posso dizer assim: eu vou estudar todos os livros da Bíblia, ou todos os livros do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento. É uma metodologia. Eu vou estudar um livro. Para eu estudar um livro da Bíblia, eu preciso entender quem o escreveu, quando ele foi escrito, para quem ele foi destinado, qual é o seu pensamento principal, qual é o propósito desse livro, como que os leitores originais desse livro o receberam, como que esse livro se desenvolve, como que o pensamento teológico dele avança. Eu estou estudando um livro da Bíblia. É um método. Mas também eu posso estudar um capítulo da Bíblia. E assim eu posso, por exemplo, pensar nos principais capítulos de cada livro bíblico. E então eu vou estudar esses capítulos. Se a minha preocupação, o meu alvo é estudar um capítulo da Bíblia, então eu vou pensar quais são os capítulos que vêm antes, o contexto anterior, quais são os capítulos que vêm depois, contexto posterior, qual é o pensamento-chave do capítulo, o que vem acontecendo antes para chegar nesse capítulo, o que esse capítulo prepara para o que vai vir depois, quais são os principais textos, frases, versículos deste capítulo, porque eu estou estudando um capítulo da Bíblia. Mas também eu posso estudar um versículo da Bíblia, verdade. E eu posso pensar em vários versículos, né? Às vezes fica pensando assim, qual é o meu versículo predileto? Eu posso ter como metodologia estudar vários versículos, desde que eu aplique uma metodologia, não é? Esse versículo está inserido em que contexto? Em que capítulo, em que livro da Bíblia? Ele está dentro de que discurso? Quem está falando? Quem está discorrendo? Qual é o tema aqui? Quais são as principais expressões desse versículo? As principais palavras? E aí eu vou entendendo todo um contexto bíblico a partir de um versículo específico. Eu tenho que pensar sempre desta maneira. Mas também posso estudar um assunto bíblico. É um outro método, o estudo de um assunto bíblico. Esse assunto é tratado em que livros da Bíblia? Quais são os autores bíblicos que cuidam desse assunto? Quem está envolvido no tratamento desse assunto dentro das Escrituras? E à medida que eu faço essas perguntas, eu vou descobrindo textos, mensagens, sermões, cartas, enfim, pronunciamentos dentro da Bíblia acerca daquele assunto. E eu vou construindo uma compreensão, porque eu estou estudando um assunto na Bíblia. Então eu posso listar vários assuntos da teologia, da vida prática, e eu vou estudar esses assuntos à luz da Bíblia. Mas também eu posso estudar, dentro dessa metodologia, um personagem bíblico.
é uma outra metodologia. Eu vou estudar a Bíblia a partir dos seus personagens. Quais são os personagens principais de cada período histórico, de cada trecho das Escrituras. E assim, quem foi ele, onde ele viveu, onde ele cresceu, qual foi o seu papel na história bíblica, qual foi a sua contribuição, o que ele vivenciou, o que podemos aprender com a sua vida. Então, note que eu mencionei aqui para você 5 métodos de estudo bíblico. Você não precisa e nem deve misturar esses métodos, mas cada vez que você eleger um foco de estudo, faça-o através de um desses métodos. Por exemplo, se você estuda a Bíblia toda, todo ano, então você diz: esse ano eu vou estudar a Bíblia através dos seus personagens. Ou, esse ano eu vou estudá-la através de assuntos específicos, ou através de capítulos, ou de livros. Mas seguir uma metodologia é muito importante para você ser um estudante maduro da Bíblia, porque você viu bem, nós temos falado que cada professor, cada facilitador do estudo da Bíblia precisa ser ele próprio um estudante da Bíblia. E aqui entre nós, vou te dizer um segredo, hein? Alunos, membros de pequenos grupos, de células, pessoas que Deus coloca na nossa vida para aprenderem conosco as Escrituras, percebem quando nós somos ou quando nós não somos estudantes da Bíblia, estudiosos sérios da Bíblia. Então, minha primeira dica para você nessa aula aí, nesse primeiro módulo é: seja um estudante da Bíblia. Defina o seu método. Mas também você vai precisar definir o tempo, né? Trazer o estudo da Bíblia para dentro da sua agenda. Qual é o momento que eu vou estudar a Bíblia? Enquanto isso não estiver na sua agenda, você não vai ser um estudante maduro das Escrituras. Precisa definir o horário. Qual é o horário que eu vou estudar a Bíblia? As autoridades nisso dizem que logo de manhã é o melhor horário, sua mente está muito descansada, é o melhor horário para estudar a palavra de Deus, mas cada um tem a sua agenda. O importante é você ter um horário. E você precisa ter disciplina para seguir o horário. Porque não adianta você colocar na sua agenda, está lá o horário demarcado, mas você não segue, né? Alguém falou comigo assim: ah, Alessio, eu tenho agenda, eu só não consulto a agenda, eu só não olho a agenda. E aí a coisa fica muito, muito complicada mesmo, né? Então, presta atenção nisso aí, defina o horário. Agora, eu quero falar sobre qualidade de tempo, né? Quando você for estudar a Bíblia precisa ser estudada com qualidade de tempo. Aquele tempo você possa dedicar mesmo a ela. Você possa dedicar para valer. E ela vai ser bênção na sua vida quando você dedicar-se inteiramente ao ensino das Escrituras Sagradas. Então, eu já falei que você precisa definir um método e já falei também que você precisa definir um tempo. Mas você também precisa definir um local. O estudante da Bíblia tem um local dele para estudar a Bíblia. Pode ser um escritório, uma sala, um ambiente externo, fora da casa, mas você tem que ter o seu local. Por quê? O seu organismo, a sua mente já vão assim se adaptando àquele lugar. Esse condicionamento emocional e psicológico é tão importante que sempre que você vai naquela direção daquele lugar, já você emocionalmente, psicologicamente, já cria condições favoráveis para você estudar a palavra de Deus. Isso tem a ver com a sua concentração, tem a ver com a sua capacidade física orgânica de estudar. Veja se é um local arejado, bem iluminado, um conforto mínimo para você estudar a palavra de Deus, que você possa, de fato, se concentrar no estudo das Escrituras. Então, você tem que escolher e definir um método, precisa definir um tempo, precisa definir um local e vai precisar também aninhar com você recursos, né? E aí eu quero falar sobre a Bíblia. Você precisa ter a Bíblia preferencialmente não apenas em uma versão, porque as versões se complementam, né? Tenha a sua Bíblia do coração, mas tenha 2 ou 3 outras versões que vão ajudar você a entender melhor o texto bíblico. É importante você ter uma Bíblia de estudos, sabe? E aí, nesse contexto, nós temos muitas excelentes Bíblias de estudo para você ter no seu arquivo, na sua biblioteca, e você usar.
É muito importante ter um dicionário bíblico, porque os termos da Bíblia precisam ter o seu significado estudado dentro de um dicionário bíblico. O Aurélio vai ajudar pouco, porque o significado dos termos evolui e muda ao longo da história, ao longo dos anos. Então você precisa saber o que aquela palavra significava lá no momento quando ela foi escrita. E quem te dá essa informação é o dicionário bíblico. É muito importante ter um manual bíblico, porque o manual bíblico vai te ajudar muito também na questão de você ter informações históricas, geográficas, culturais sobre a Bíblia. Um bom manual bíblico ajuda, e você vai precisar ter também um bom atlas bíblicos para a questão geográfica e, naturalmente, muito material à sua disposição para você fazer as suas anotações. Então, assim você vai ser um professor excelente, porque você vai entender que precisa estudar sempre, você vai definir o seu método, você vai definir o seu tempo, você vai definir o seu local e você vai juntar os recursos para você ser um estudante da palavra de Deus. Muito bem, vamos agora para o segundo módulo da nossa aula, né? O segundo módulo que vai trazer uma outra contribuição, né? Preparando uma aula transformadora. Opa! Como preparar uma aula transformadora? Eu vou precisar que você preste muita atenção. Eu vou falar com calma, não vou correr aqui. Eu preciso que você preste muita atenção, porque aqui está o X da questão, né? Como preparar uma aula transformadora, não é? Como vai ser o conteúdo da sua aula? Como a sua aula vai transmitir um conteúdo rico, profundo, para aquelas pessoas que estão com você na célula, no pequeno grupo, nas classes de escola dominical, ou na faculdade, ou no seminário, ou seja, onde você ensina a Bíblia. Então, a primeira coisa é o seguinte: pensando em conteúdo, preste bem atenção nisso aqui, que isso é chave para qualquer pessoa que queira ser um professor, um facilitador de excelência no ensino da Bíblia. Você precisa identificar no texto bíblico, anote isso aí, que isso é muito importante. Você precisa identificar 4 coisas no texto bíblico. Se você fizer isso, você vai oferecer um conteúdo maravilhoso para as pessoas que estão diante de você. Primeira coisa, você precisa identificar valores. Quais são os valores que estão aqui nesse texto? Segunda coisa, você precisa identificar princípios. Quais são os princípios de Deus, os princípios da palavra que estão aqui neste texto? Terceira coisa, você precisa identificar as crenças, quais são as convicções que estão aqui nesse texto. E a última coisa, quais são os conceitos que estão aqui neste texto. 4 coisas para você identificar no texto bíblico para garantir o conteúdo da sua aula. Quais são os valores, quais são os princípios, quais são as crenças e quais são os conceitos que estão nesse texto. Não é? Isso vai ser muito importante para a definição do conteúdo da sua aula. Quando eu falo de valores, princípios, crenças e conceitos, eu estou falando sobre a formação, estou falando sobre objetivos formativos. Isso é muito importante para nós que ensinamos. Você vai formar a mente, o coração, a vida das pessoas quando você identifica valores. Não adianta apenas dar informação, você tem que partir para formação. E formação, você precisa de identificar valores, princípios, crenças e conceitos. Primeira coisa, para assegurar conteúdo, aula de conteúdo, momento de ensino de conteúdo, você vai identificar isso no texto. Segunda coisa, depois que você identificou isso, não esquece não, hein? Valores, princípios, crenças e conceitos. Isso vai acompanhar a vida inteira de quem ensina a Bíblia. Depois que você identificou isso, você vai precisar agora identificar
dimensões da vida ou áreas da vida dos alunos onde a palavra de Deus pode transformar o comportamento, os hábitos e as condutas a partir desses valores, princípios, crenças e conceitos. Vou repetir isso aqui para você entender melhor. Você identificou valores, princípios, crenças e conceitos. Agora você pensa assim: quais são as áreas, quais são as dimensões da vida onde os meus alunos têm comportamentos que podem ser transformados se eles observarem esses valores, se eles aprenderem esse versículo, esses princípios, se eles assimilarem essas crenças e esses conceitos. Isso vai afetar comportamento, vai afetar hábito, vai afetar conduta. Então, primeiro, 4 coisas: valores, princípios, crenças e conceitos. Agora, mais 3 coisas: comportamentos, hábitos e condutas. Se eu tenho condutas, hábitos e comportamentos ruins, pecaminosos, errados, que militam contra mim mesmo, e eu posso ter tudo isso transformados a partir desses 4 gigantes de Deus que estão no texto. Quais são? Valores, princípios, crenças e conceitos de Deus. Vão aperfeiçoar, moldar, transformar e burilar esses comportamentos, esses hábitos e essas condutas. Quando eu falo de comportamento, hábito e conduta, eu estou falando de automatizar, ou seja, quais são as coisas que eu quero que se tornem comuns, que eu quero que se tornem parte da vida dos meus alunos. Isso é tremendo e isso tem a ver com o conteúdo da minha aula. Agora, depois que eu identifiquei valores, princípios, crenças e conceitos, depois que eu identifiquei comportamentos, hábitos e condutas que podem ser transformados, eu vou demonstrar para os meus alunos, a partir da interpretação do texto bíblico, quais são essas crenças, valores, princípios que estão naquele texto. Eu vou demonstrar, estão aqui, está vendo? Nesse versículo, nessa frase, nessa colocação do autor. Eu vou demonstrar para ele, porque quando eu faço isso, eu estou tirando da Bíblia as verdades transformadoras da Bíblia na vida deles. E em seguida que eu demonstro, eu vou ilustrar da Bíblia e na vida, com experiência de pessoas na Bíblia, experiência de pessoas ao longo da história, como que o comportamento, os hábitos e as condutas dessas pessoas foram transformados a partir do aprendizado desses princípios, desses valores, dessas crenças e desses conceitos. Isso é muito importante. Isso tem a ver com o conteúdo da minha aula e eu estou caminhando para ter uma aula transformadora. Agora, além do conteúdo da aula, que eu esbocei aqui nessa minha fala, eu tenho que pensar na estratégia que eu vou usar dentro de sala de aula, ou no pequeno grupo, ou numa célula, no meu encontro com meus alunos. E aí eu vou precisar colocar em prática algumas dicas preciosas. Primeiro, eu quero introduzir a você hoje o conceito de atividades. Aqui nós estamos num ambiente virtual e eu não tenho condição de fazer uma atividade com vocês. Mas no ambiente informal de sala de aula, ou de pequeno grupo, ou de célula, ou de um encontro de amigos onde há ensino, você pode ter atividades. O que é uma atividade? É algo que você planeja para acontecer em sala de aula, que vai colocar os seus alunos para trabalhar, para pensar, para pesquisar, para refletir, para eles produzirem coisas ali. Então você precisa pensar em 2 ou 3 atividades com os seus alunos, envolvendo os seus alunos para fixarem o quê? A formação. Opa, lembrou aí? Valores, princípios, crenças e conceitos, e para automatizarem o quê? Comportamento, hábitos e condutas. Atividades que vão frisar isso na vida deles. Uma outra dica que eu quero dar, e essa é dica de ouro, pouca gente faz, porque pouca gente conhece, mas você vai conhecer hoje, porque eu estou ensinando para você, que é o elemento surpresa.
uma boa aula, sem anúncio a ninguém, ela reserva um elemento surpresa. Alguma coisa que os alunos não estão esperando, mas você vai passar. Pode ser um jogo, pode ser uma atividade, pode ser algum elemento que vai ajudar as pessoas a compreenderem melhor o ensino das escrituras. Então, se as pessoas compreenderem melhor o ensino das escrituras, elas vão melhorar isso aí. Guarde isso no coração, elemento surpresa é uma excelente estratégia. Além de preparar com relação ao conteúdo e à estratégia, você tem que preparar o seu projeto de aula, né? O seu roteiro de aula. Você vai ter que escrever a sequência de cada coisa. Como é que eu vou começar a aula, o que eu vou usar para ilustrar isso, qual o momento dessa atividade, qual é a hora do elemento surpresa. Você vai listar na sequência o que vai acontecer durante a sua aula ou durante, digamos assim, o seu encontro de ensino, porque às vezes é no ambiente da casa que você está ensinando, num grupo pequeno e etc. Você tem que elaborar esse projetinho, né? Qual é a sequência de tudo que eu vou ensinar. Agora, presta atenção. Quando você listar a sequência de tudo que vai acontecer na sua aula, ao lado, você coloque o tempo que você vai precisar para ensinar cada parte daquela. Entende? Aqui eu vou usar 2 minutos, aqui 5 minutos, aqui 7 minutos, aqui 8 minutos, para que você não seja surpreendido com o término do tempo disponível e você não conseguiu passar todo o conteúdo que você planejou. Então você tem que ter um roteiro e nesse roteiro você tem que alocar, você precisa alocar o tempo que você vai precisar usar em cada atividade. Além disso, então pense aí numa tabela, você tem ali o item da aula, o tempo para fazer aquela parte, e na terceira coluna você vai colocar recursos, né? O que eu vou precisar aqui? Quadro, pincel atômico, fotografia, mapa, cartaz, o que eu vou precisar aqui de recurso para essa parte da aula acontecer. Então, note que eu falei 3 coisas. O professor precisa dar uma aula bem preparada para essa aula ser transformadora. Preparo do conteúdo, o preparo da estratégia e o preparo do roteiro, do projeto da aula. Por último, o preparo do ambiente da aula. Eu disse que você pode estudar em vários ambientes, e é verdade. Você pode estudar em qualquer ambiente, mas isso não significa dizer que você não tem que preparar o ambiente. Se é uma sala de uma casa, prepare o ambiente adequadamente, ok? Então, eu vou te dar aqui algumas dicas. Pense no layout. O que é isso? O desenho. Onde ficam os alunos, onde fica você. Né? Normalmente, as maiores autoridades em ensino dizem que o formato de U, onde o professor ou o facilitador está naquela parte aberta do U e os alunos estão todos de frente para o professor. Nesse formato de U, que pode acontecer dentro de uma casa ou numa classe, todos estão olhando para o professor e todos estão olhando um para o outro. Então, a comunicação é perfeita nesse formato de U. Pense também na iluminação do ambiente, porque ele vai ler a Bíblia, vai ler algum texto, tem que estar bem iluminado. Pense no arejamento, porque um lugar muito quente, seja onde for, vai prejudicar o ensino. E, mais uma vez, batendo na mesma tecla, pense na diminuição dos ruídos, das distrações, daquilo que pode prejudicar a sua aula. Em síntese, você precisa usar a aula a favor, usar o ambiente, digo, a favor da sua aula, e não ficar a aula inteira lutando, brigando contra o seu ambiente. Não é isso? O ambiente da aula tem que ser um aliado da aula e não um inimigo da aula. Então, esse módulo sobre preparando uma aula transformadora, ele teve essas 4 partes: o preparo do conteúdo, o preparo da estratégia, o preparo do roteiro, do projeto e o preparo do ambiente, né? Para que todos possam estudar com alegria e com eficiência a aula. E assim a gente termina o segundo módulo. Primeiro módulo, você se lembra muito bem, nós falamos sobre a importância de você ser um estudante da Bíblia, né? Vamos agora acelerar,
para o terceiro módulo do nosso workshop. Agora, gente, nós vamos falar sobre algo empolgante, o módulo 3, encorajando os alunos para que possam aprender. Pastor, como que eu faço os alunos da minha igreja, da minha cidade, da minha escola, do meu seminário, quererem estudar a Bíblia, desejarem estudar a Bíblia? Estamos falando aqui sobre algo muito importante, né? Só aprende o aluno que quer aprender. Não tem jeito. Se o aluno não quiser aprender, pode ter o melhor professor, a melhor classe, o melhor material didático, ele não quer aprender. Então, você tem que trabalhar no encorajamento. O professor, antes de tudo, é um encorajador, ok? Professor, ele é encorajador, ele está ali para estimular os seus alunos para que eles aprendam. Ele está ali querendo ajudar os seus alunos a aprender. Então, agora que nós estamos no terceiro módulo, que já vencemos o segundo módulo e o primeiro, agora vamos falar sobre encorajamento. Como motivar o aluno, né? Então eu queria que você agora relaxasse aí, sabe? Pega aí um pouquinho de água, não sei se você tem aqui uma garrafinha de água, pega um copo d'água aí, bebe um pouquinho. Também bebi aqui um pouquinho, que é agora uma arena, sabe? Muita gente não entra nesse assunto, sabe, de motivação, de encorajamento, mas eu entro. Entro com a primeira afirmação que eu disse há pouco. Ninguém aprende se não quiser aprender. E você tem que despertar esse desejo nas pessoas com quem você está lidando, na dinâmica do ensino, o desejo de aprender. Porque se ele quer aprender, essa motivação já o fará aprender, já o ajudará a aprender melhor. Né? Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, com toda humildade, né? Respeitando você aí onde você está, você precisa inspirar os seus alunos, ok? Então, o primeiro tópico aí dentro desse encorajamento, né? O professor, o líder de ensino, é alguém que inspira os seus alunos. Primeiro, você tem que inspirar os seus alunos através do seu exemplo, né? Os alunos precisam ver em você, primeiro, uma pessoa que ama a palavra, uma pessoa que se preocupa em estudar a fundo a palavra, uma pessoa que procura viver aquilo que ela ensina. Então, você tem que inspirar as pessoas com o seu exemplo. Não adianta você falar o que é certo e viver o errado. Eu tenho que falar isso aqui. O ensino vivenciado, ele entra como uma flecha profunda no coração de quem aprende. Mas o ensino não vivenciado, a não vivência é um obstáculo para que o ensino, para que o aprendizado aconteça. Então, inspire com o seu exemplo. Segundo, inspire os seus alunos com uma hermenêutica corajosa e reveladora dos tesouros da palavra. O que é isso? Hermenêutica corajosa. Pastor, você falou agora um termo aí difícil demais, né? O que é uma hermenêutica corajosa? É uma interpretação correta da Bíblia. Não invente nada. Não é o que você acha. Não é o que você quer. É o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia ensina. Então, uma hermenêutica corajosa é uma interpretação correta. Por que tem que ser corajosa? Porque, às vezes, você vai ensinar e o que você vai ensinar vai doer. Alguém vai ficar incomodado, mas é o que a palavra ensina. Então, com amor, mas com firmeza, né? Você tem que encorajar os seus alunos, inspirar os seus alunos. Eles vão pensar assim: olha, esse professor, essa professora, esse líder aí, ele estuda sério e ele fala sério. Ele não vem com palavras açucaradas aqui, ele fala o que a Bíblia ensina. Isso inspira o aluno. Inspire os alunos com aplicações corajosas também, profundas às situações reais. Não basta dar informação, você precisa aplicar. O professor precisa dizer: isso aí se aplica na sua família, no seu relacionamento conjugal, isso aí se aplica no seu trabalho, na sua vida profissional, isso se aplica aqui, se aplica ali. Você tem que ser esse aplicador da palavra, dizer onde a palavra, no dia a dia das pessoas, vai se aplicar. Isso inspira a pessoa. Ela se sente encorajada quando vê que você está aplicando.
E, por último, valorize a vida dos seus alunos. Não é isso? Valorize o tempo delas, o conhecimento delas, a experiência delas, as opiniões delas, as histórias delas. Quando elas percebem que você as valoriza, mais elas se motivam para estudar. Então, encorajar os alunos é inspirar os alunos, mas encorajar é conhecer os alunos. Então, o professor procura conhecer os alunos. Começa pelos seus nomes, suas profissões, seus hobbies, suas habilidades, sua realidade de vida. O aluno começa a perceber que o professor o conhece. Num começo de curso, nada de errado colocar um crachá com o nome da pessoa para se conhecerem. E encorajar implica também em pensar na motivação. E nós temos a motivação externa, que é aquela que você pode fazer com tudo isso que estamos vendo aqui, mas existe a motivação interna, que é o próprio aluno começar a se interessar por tudo aquilo. E existe a motivação eterna, que é quando Deus interfere no processo. Então, a motivação externa, quando o professor interfere no processo, a motivação interna, quando o próprio aluno interfere no processo, e a motivação eterna, quando Deus interfere no processo. Esse conjunto motivacional, somado àquilo que vemos falando sobre encorajamento, vai despertar nos seus alunos esse desejo de aprender. Agora, por último, envolva e interaja com seus alunos. Faça de cada aula, de cada momento de encontro, numa classe de EBD, de escola bíblica, numa célula, num pequeno grupo, num ambiente informal de ensino, faça daquilo um encontro precioso, uma conversa saudável. Fale sobre aquilo que vai acontecer, planejar atividades que usem os alunos, que eles participem, né? Deixe os alunos falarem, não iniba a participação dos alunos e não se esqueça de orar por eles e com eles, de ter um tempo de oração. Gente, a oração é um elemento de ensino, porque você está ali como intercessor, agindo para abençoar a vida dos seus alunos, e fecho esse módulo com um estímulo para você, para que você possa empoderar os seus alunos. O que é isso? Dê atividades, dê tarefas, peça para que eles voltem na próxima aula com algumas tarefas envolvidas, empodere-os. Isso vai ser extremamente importante também. Final do terceiro módulo do workshop Ensino Criativo e Transformador da Palavra de Deus. Agora, gente, estamos partindo para a reta final aqui dessa parte de conteúdo do nosso workshop. Nós vamos conversar um pouquinho aqui agora sobre um dos assuntos que eu deixei por último de propósito, que é a questão de usar métodos e recursos de maneira excelente, não é? Não basta ter os recursos, eu preciso usá-los de maneira excelente também. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, porque os métodos e os recursos podem transformar uma aula, ou para pior ou para melhor. Eu já vi aula falir por causa dos recursos, e já vi aula progredir, evoluir por causa dos recursos. Então, a primeira coisa é eu entender que o método é um caminho, né? A própria palavra métodos, né? Vem do grego aí, né? Além do caminho, né? Método é um caminho. E eu, nesse caminho, eu tenho que pensar em como eu vou dar a minha aula, como que eu vou, qual é o método que eu vou usar. Os métodos mais clássicos, eu vou usar um painel, vou ser um seminário, uma aula expositiva, um grupos de interesse de cochicho, um estudo dirigido, uma tempestade cerebral, são métodos. Se você clicar lá no Google, lá, teclar lá métodos de ensino, vão ser dezenas de métodos. Estude os métodos, seja um pesquisador dos métodos. Agora, nunca entre em sala de aula sem um método. Nunca comece uma aula sem um método. Você tem que ter um caminho a seguir na sua aula. E pense também nos recursos que vão ajudar você a executar os seus métodos. Na verdade, os recursos ajudam você a dar a sua aula e ajudam você a viabilizar a sua metodologia. Eu quero falar com você sobre dois tipos de recurso aqui nesse workshop. Os recursos de baixa tecnologia e os recursos de alta tecnologia. E assim todo mundo é abençoado com essa questão dos recursos. Os recursos de baixa tecnologia são já conhecidos de muitos, são muito antigos. É o quadro negro, o quadro branco, o quadro de giz ou quadro de pincel atômico.
o antiquíssimo flanelógrafo, antiquíssimo na idade, atualíssimo na utilidade. Um flanelógrafo bem usado é transformador para uma aula. Projetor de slides, pouquíssimo usado por causa do avanço tecnológico, mas em muitos contextos ele é mais barato, mais fácil de ser usado. E o famosíssimo retroprojetor. Pode, não é museu ainda não, ainda existe, muita gente ainda usa porque é bem barato, né? Agora, a sua utilização não é tão conveniente, tão prática quanto a tecnologia mais elevada. Então, tem a tecnologia baixa, o fato de você não ter recurso financeiro não é desculpa para não usar a tecnologia. Use tecnologia de um nível econômico mais baixo. E tem também a alta tecnologia no que diz respeito ao desempenho. O DataShow encabeça aí a lista, né? Que é o projetor ligado ao computador, e você pode aí brincar com PowerPoints, slides e telas, etc. O próprio computador é revolucionário. Nós estamos aqui usando o computador, a tecnologia sem fio, né? O wireless, que ajuda muita coisa. Temos o projetor tridimensional, que é aquele que projeta objetos na tela e não apenas texto. Esse é um recurso extraordinário, poucas pessoas podem adquirir, é mais caro, mas é um tremendo de um recurso. Temos a tecnologia Viva Voz, onde você pode ter gente participando, você pode trazer para a sua aula gente que está longe de você para participar também com você ali da sua aula. E isso é muito bom, isso é muito importante para a sala de aula. Então, veja bem, quando eu penso em recursos e metodologia, eu estou pensando em ter um método dentro de sala de aula ou no meu ambiente de ensino, e eu estou pensando também em recursos. O que eu vou precisar para ensinar a minha aula? Que tipo de material será necessário? E quando eu penso nisso, eu estou pensando aí na metodologia e nos recursos disponíveis. Então, assim, eu fecho esses 4 módulos. Que coisa extraordinária, né? São 4 dicas fantásticas para turbinar o seu ensino das escrituras, e você vai ser um professor nota 10 que vai crescer como facilitador do ensino das escrituras. Mas eu queria dizer uma coisa mais para você agora. Além disso, além desse workshop, esse workshop nasceu aqui no meu coração para abençoar o seu coração. Eu estou feliz demais da conta de tanta gente que está sendo alcançada, gente que está acompanhando, e daqui a pouquinho vamos ter ajuda aí do Flávio Wilson para nos monitorar nas perguntas, respostas, vamos interagir um pouco mais, vamos dar uma dinâmica maior nessa questão de perguntas e respostas. Mas eu queria dizer para você o seguinte: eu quero ir além disso. Eu não quero ficar só, eu já tenho compartilhado isso aí nos meus e-mails, eu não quero ficar só no workshop. Deus tem me inspirado, me capacitado, e eu tenho desenvolvido um programa completo, onde a gente vai esmiuçar, destrinchar, um programa grande que vai abençoar muita gente. Eu estou pensando num programa padrão, um programa aí com 8 módulos para a gente formar, não apenas informar, não apenas dizer o caminho, mas andar no caminho com você. Um programa grande, e eu quero dizer como que isso surgiu, né? Nós estamos vivendo aí essa época de pandemia, e até então, como eu disse, eu tenho escrito livros, feito palestras em tudo quanto é lugar no Brasil, fora do Brasil, vários países do mundo, mas agora a pandemia inviabiliza isso. E nós temos que alcançar as pessoas online, alcançar as pessoas onde elas estão. Então, veio esse programa 100% online, né? Eu fiz uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas, e eu perguntei se elas teriam interesse de participar de um curso totalmente online sobre excelência no ensino da Bíblia. Agora, um curso mais amplo, um curso completo, um curso mais profundo, um curso mais passo a passo, não apenas para despertar, para motivar, mas um curso para formar pessoas capacitadas ao ensino da Bíblia, pensando lá na grande comissão. Então, as pessoas responderam, grande maioria dizendo: eu gostaria de participar, eu desejo disso, sabe? As pessoas querem que as suas aulas sejam melhor assistidas, querem ter mais qualidade, querem aprender a planejar melhor, querem aprender a falar a linguagem dos alunos, querem que as suas aulas sejam cativantes, criativas, com aquele gostinho de quero mais.
Tudo isso é desejo das pessoas, por isso é importante um curso desse nessa época, quando o melhor caminho, o caminho mais viável de todas as respostas, a solução é a seguinte: eu criei um programa completo, são 8 módulos em 5 semanas. Cada semana a pessoa recebe 2 módulos e ela vai crescendo, interagindo aí. E eu já quero dizer para você que esse programa já está completamente desenhado. E no dia 25 de janeiro, anote aí, 25 de janeiro, pela plataforma Zoom, nós teremos uma aula inaugural, um primeiro encontro grande com todo mundo que se inscrever nesse programa. Eu quero encorajar você. Até agora temos falado de coisas práticas, pequenos ensinos, agora eu estou falando de uma formação completa mesmo, né? Se você ama a palavra, se você ama Deus e se você quer ser usado por Deus para levar a palavra onde Deus quiser. Senhor, se Jesus deu a grande comissão, eu quero cumpri-la, eu amo a Bíblia, eu quero aprendê-la mais, eu quero ensinar tudo que eu aprender. 25 de janeiro é a aula inaugural. Eu quero dizer que esse programa que nós elaboramos tem um suporte pedagógico 24 horas por dia. Você vai ter gente te ajudando com perguntas, auxiliando nas tarefas, e você vai receber, se você se inscrever nessa semana de lançamento desse programa, você vai receber 4 bônus muito especiais, 4 bônus para você ser parte da primeira turma. Que primeira turma é essa, pastor? Lembra que eu falei com você que nós temos uma visão, a visão 2025? 100 mil cristãos ensinando a Bíblia com excelência? Então eu quero convidar você a ser um desses 100 mil. Vamos começar agora. Você vai ser o primeiro se você se inscrever ali. Você vai ter 4 bônus. Olha que coisa interessante. Além do curso, você vai ter uma mentoria online com os top 10 desafios de quem ensina a Bíblia e como vencê-los. Eu vou fazer isso pessoalmente com você, uma conversa, vocês e eu ali trocando ideias. Você também vai ganhar um cupom. Isso aqui é precioso demais. Vocês sabem que eu trabalhei 10 anos para fazer essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia da Escola Bíblica, que é editada pela Sociedade Bíblica do Brasil e pela editora Cristã Evangélica, e você vai receber um cupom, isso é especial, que vai te dar o direito de adquirir a Bíblia da Escola Bíblica com 50% de desconto. Isso é muito precioso. E você também vai ter um desconto geral de 40% na compra do curso. É um curso tremendo, que você tem 15 dias de garantia e você poderá usufruir, e com um pouco de investimento de tempo e de recurso, você ganha excelência no ensino da palavra de Deus. E ditas estas coisas, eu vou chamar aqui para a tela o meu parceirão nesse projeto, ensinando a Bíblia com excelência, que é o Flávio Wilson. Boa noite, Flávio! A primeira pergunta aqui, pastor, é justamente sobre o curso. Por quanto tempo os alunos terão acesso ao programa completo? Esse curso foi elaborado com muito carinho para entregar para os alunos o conteúdo do curso, e durante todo um ano o aluno poderá a qualquer momento acessar e ter a oportunidade de rever, reassistir, revisitar os temas desse programa. Perguntaram também quanto custa o curso. O curso serão 8 módulos distribuídos em 5 semanas. Você terá suporte online via e-mail, garantia de 15 dias, certificado digital e mais 4 bônus. Quais são eles? O programa Excelência no Ensino da Bíblia, o objetivo, né, é impactar, cristãos impactando vida com o ensino da Bíblia de forma criativa e transformadora. Quem está ministrando estas aulas é o pastor Lécio Dornas. A mentoria, exatamente, a mentoria online ao vivo com o pastor Lécio, com os alunos, com o tema Os Top 10 Desafios de Quem Ensina a Bíblia e Como Vencê-los. Esse é o primeiro bônus. O cupom de 50% na Bíblia da Escola Bíblica. Lembrando que o idealizador da Bíblia é o próprio pastor Lécio Dornas.
e é um presente da editora Cristã Evangélica para todos os alunos desta primeira turma. 40% de desconto no programa completo Excelência no Ensino da Bíblia. O e-book é a interpretação da Bíblia no século para o século 21. Sobre o preço, a mentoria, se o pastor Lécio fosse cobrar a mentoria, o valor dessa mentoria seria de R$ 200, será dado como bônus. O e-book, a interpretação da Bíblia para o século 21, custa R$ 99,00, é um e-book lançamento. O desconto de 50%, a Bíblia da Escola Bíblica está em torno de R$ 160,00, você vai pagar aí apenas R$ 80,00. O programa completo, o valor do programa Excelência no Ensino da Bíblia é R$ 997,00, porém, para esta primeira turma, nós estamos fazendo o seguinte, um trabalho juntos. Para esta primeira turma, nós vamos dar, além do desconto de 100%, nós daremos também todos os 4 bônus. O valor de R$ 1.376, ele vai cair para 10 parcelas de R$ 39,70. Ou seja, quanto custa o programa completo? O valor é de R$ 397,00 e você pode parcelar em até 10 vezes no cartão, sem juros, justamente para você deixar de comer uma pizza aí durante um mês inteiro, para você ter acesso a este programa completo, que dura 5 semanas, um acompanhamento semanal com o pastor Lécio, onde será distribuído os módulos, 2 módulos por semana, são 8 módulos no total, incluindo os bônus lá, que serão entregues no final do curso. Então, são aproximadamente 6 semanas de caminhada, mas caminhada transformadora para você impactar a vida de pessoas com o ensino da palavra de Deus. Se você está tendo dificuldades em acessar a página do programa, você pode acessar aí, vou repetir, excelêncianoensino.bíblia.com.br/programa. Lá você vai ter todas as informações necessárias sobre este programa completo, com 5 semanas, direção e aula com o pastor Lécio Dornas, idealizador da Bíblia da Escola Bíblica. E se você realmente tem interesse em aprimorar, em investir na sua vida ministerial, educacional, você poderá, então, você deve aproveitar esta oportunidade, porque é fato que este valor não permanecerá o mesmo, justamente por causa dos custos com plataforma, com entrega desses materiais com recursos 100% online. Então, é muito provável que esse valor, aliás, é certo que esse valor não permanecerá o mesmo. Então, você, ao invés de 997, você vai pagar 10 parcelas de R$ 39,70, ou se você quiser pagar à vista no boleto, R$ 397,00. Obrigado, Flávio Wilson. Boa noite para você. Gente, boa noite, Deus abençoe. Vamos fazer esse grande exército de gente capacitada para ensinar a Bíblia com excelência. Seja parte dessa legião de gente boa, gente do bem, 100 mil cristãos ensinando a Bíblia com excelência e mudando a realidade à nossa volta. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Estamos encerrando aqui o nosso podcast e deixando com você a chance de você se inscrever nesse curso. Quero dar muitos e-books. Inscreva-se agora. Grande abraço. Tchau, tchau.